Emerson Luiz, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo ótimo, né, contigo? Tudo bem também. Bom Obrigado. final de semana? Ótimo, e o teu? Beleza, maravilha, 100%, né, Emerson? Que bom. Vamos deixar agora o pessoal bem informado sobre esporte. O Beck daqui a pouco ou já de imediato? Já, logo de cara aí, mostrar gol, goleada. Passeio, hein? 5-1. Isso aí. Contigo, Matt Fischer. Vamos lá. Copa Santa Catarina, primeiro destaque, quarta rodada, abertura do retorno, jogando no SESI. O Beck goleou a nação e encaminhou a classificação para a próxima fase. Vinícius Jaú deu assistência e Diego Jardel abriu o placar aos 26 minutos de partida. O Nação empatou aos 33 com Vinícius Souza, que surpreendeu Gledson. Não demorou e veio a reação do Blumenau. Nova assistência de Vinícius Jaú e Emanuel, com esse belo tapa, fez 2-1. Na etapa final, Diego Jardel recebeu na entrada da área, ergueu a cabeça e colocou a bola no ângulo direito do goleiro do Nação. Um belo gol no SESI, 3-1. Josué recebeu, bateu cruzado para aumentar. 4-1 Blumenau. A torcida pediu e o técnico Carlos Correia colocou em campo o estreante japonês Yugo Mazukaki. Ele fez uma fumaça, chamou a responsabilidade e foi para cima e sofreu esse pênalti. Paul Henry bateu com frieza, com categoria, para selar a vitória goleada do Beck diante do Nação por 5-1, diante de apenas 917 torcedores que foram ao SESI e proporcionaram uma renda de R$ 17.145. Cara, tava precisando desse gol aí, graças a Deus, Deus abençoou aí. Tem que frisar bastante também a equipe, que tá vindo uma crescente bastante boa, né? E, cara, muito feliz. Agora é seguir, né? O importante é sempre o próximo jogo e, se Deus quiser, aí continuar nessa crescente. Dedica esse jogo pra quem, essa estreia, Hugo? Família, amigos, torcida. Um resultado muito importante, né? Um confronto direto. A gente acabou, né, já abrindo uma vantagem grande do Nação. Isso é importantíssimo. Vamos ver como é que vai fechar a rodada, né? Se preparar bem agora para que no próximo fim de semana, uma outra atmosfera positiva, com o apoio dos nossos torcedores, a gente possa fazer mais uma grande partida em casa. Eu falei apenas 917 torcedores, apenas pela fase, pelo momento, mas a gente sabe, fim do mês, a situação realmente está complicada, mesmo com ingresso a R$ 25. Vamos dar uma olhada então na classificação, ver a posição aí do Blumenau, 10 pontos encaminhada a vaga, mas tem que seguir firme, focado, Joinville 4, Carlos Renault 2 e o Nação com 2. Carlos Renault e Joinville jogam agora, na quarta-feira, às 7h30 da noite, em Brusque, no estádio Augusto Bauer. O Carlos Renault pode ir para 5 ou o Joinville pode ir para 7. O empate aqui é bom também. Domingo, só confirmando, 3 da tarde, aqui no SESI, o Blumenau recebe o Carlos Renault. Mais um jogo decisivo, adversário encardido aí, adversário chato, o Carlos Renault, campeão da Série B. Mais 2 jogos foram disputados pela Copa Santa Catarina. O Camboriú venceu o Caravaggio por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Dudu e Mikael. Com o resultado, o Caravaggio segue com 6 pontos. Já o Camboriú soma 4 pontos no grupo D, na terceira posição. A Chapecoense sofreu a primeira derrota no campeonato. O Verdão do Oeste recebeu o Santa Catarina na Arena Condá e perdeu por 3-0. Os gols da vitória do time visitante foram marcados por Renan, Bruninho e Bruno Negueba. Com o resultado, o Santa está classificado com antecedência para a próxima fase da competição estadual. Vamos falar agora de Série A de Campeonato Brasileiro, com os resultados nesse primeiro momento aqui na tela. Que rodada para o Flamengo, hein? Primeiro, o Vasco venceu o Cruzeiro, o segundo colocado. O Bahia venceu o Palmeiras, o terceiro colocado.
E o Flamengo, no jogo transmitido ontem pela NDTV Record ao vivo, direto de Itaquera, na Neoquímica Arena, venceu o Corinthians por 2-1. E tivemos também ali como destaque a estreia do Jair Ventura no Vitória, ele que estava no Avaí, perdendo para o Grêmio em Porto Alegre por 3-1. Também teve a estreia do Luiz Ubeldia no Fluminense, na vitória diante do Botafogo no Clássico no Maracanã. Aliás, os gols, a situação de momento do Campeonato Brasileiro, na tela aqui do Balanço Geral. No clássico nordestino, Fortaleza venceu o Sport na Arena Castelão. O único gol da partida foi marcado por Lucas Sacha, no finalzinho do primeiro tempo. Em São Januário, o Vasco venceu o Cruzeiro com autoridade por 2-0. Ryan marcou na primeira etapa do jogo e Paulo Henrique fechou o placar no segundo tempo. Juventude e Inter empataram por 1-1 no Alfredo Jaconi. O Colorado abriu o placar com Alan Patrick. Os donos da casa reagiram na segunda etapa e chegaram ao empate com o Enio. O confronto marcou a estreia do técnico Ramon Dias no comando da equipe de Porto Alegre. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0 na Arena MRV. Vitor Hugo fez o gol que deu a vitória ao Galo no início do primeiro tempo. O Grêmio voltou a vencer na Arena. O tricolor fez 3-1 no Vitória, que teve a estreia do técnico Jair Ventura. André Henrique abriu o placar. Canta La Piedra empatou o jogo. Na etapa final, Amuzu ampliou e Aravena fechou a conta. O resultado afastou o time gaúcho da zona de rebaixamento, mas manteve os baianos no Z4. No clássico, o Vovô deu Fluminense. Com gols de Cano na primeira etapa e Lima no segundo tempo, o Flu venceu o Botafogo por 2-0 no Maracanã. A partida marcou a estreia do técnico Zubeldia no comando do time tricolor. Pelo placar mínimo, o Bahia venceu o Palmeiras na Arena Fonte Nova e encerrou um jejum de 4 jogos sem vencer. Em um jogo equilibrado, Ademir aproveitou a assistência do goleiro Ronaldo para anotar um golaço e dar a vitória ao esquadrão. Red Bull Bragantino e Santos ficaram no empate por 2-2 em Bragança Paulista. Com direito à lei do ex, o time da casa abriu o placar com Lucas Barbosa na primeira etapa. O Peixe empatou no começo do segundo tempo com Lautaro Dias e ampliou com Barreal, mas o time da casa fechou o marcador com Pedro Henrique. Fechando as partidas do fim de semana em transmissão exclusiva da NDTV Record, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena. Yuri Alberto abriu o placar para os donos da casa. A virada rubro-negra veio na segunda etapa, Arrascaeta empatou. E já no fim, Luiz Araújo colocou os visitantes na frente. Vamos dar uma olhada então na classificação? Ótima rodada aí para o Flamengo. Só confirmando, hoje tem o encerramento da rodada, é verdade. Tem São Paulo e Ceará, 8 horas da noite. Aí a gente vai ver agora a posição do Flamengo com 54 pontos, Cruzeiro tem 50 e Palmeiras 49. Mirassol também perdeu 42. Botafogo, Bahia 40 pontos, São Paulo 35, Fluminense 34, Bragantino e Grêmio 32 pontos, os 10 primeiros colocados da Série A. No outro lado, Vasco está com 30, 11º, Corinthians 29, Ceará, Atlético Mineiro, Internacional 28, o Inter estreou ontem o Ramon Dias, o treinador, Santos 27, zona do rebaixamento, Juventude, Vitória 22, Fortaleza 21 e Sport com 14. Na Série B do Campeonato Brasileiro, uma frustração para o torcedor do Criciúma. O Tigre, líder, perdeu em casa para o Lanterna Paysandu. Realmente foi um jogo maluco neste domingão. Criciúma perdeu sua invencibilidade jogando em casa. Eram 6 jogos sem saber o que era derrota no estádio Heriberto Wilson. E 6 jogos também sem sofrer gols. Se pegarmos os jogos em casa e fora, o Criciúma estava a 8 sem perder. E agora perde para o Paysandu, que é o lanterna da competição. Falei que foi um jogo maluco porque teve de tudo, né? Teve confusão, teve expulsão, teve 2 viradas durante o jogo. O Criciúma até saiu na frente, depois tomou o segundo gol e no finalzinho do primeiro tempo conseguiu o empate fazendo 2-2. Na volta para a segunda etapa, o Criciúma teve um contra-ataque, o Felipinho precisou parar esse contra-ataque e levou o cartão vermelho. Na cobrança da falta, o Paysandu fez o terceiro gol e no decorrer da partida o Paysandu passou a ser superior e marcou o quarto. Teve até oportunidade de marcar mais,
demais, mas acabou parando no goleiro Alisson. Final de jogo, 4-2 para o Paysandu, uma derrota que vai manter ainda assim o Criciúma na zona de classificação, mantém o Tigre no G4, apesar dos demais resultados. É verdade, porque tem ainda o complemento da rodada com a participação dos catarinenses, o Goiás ainda vai jogar, enfim, amanhã a gente mostra tudo aqui no Balanço Geral. O Blumenau Futsal terminou a sua participação na Liga Nacional diante do seu torcedor, sem nenhuma vitória no SESI e em toda a LNF. A derrota desta vez foi para Cascavel. O time paranaense chegou a abrir 3-0 no placar. Blumenau descontou com Gamarra no segundo tempo. Mas sofreu o quarto gol. E foi derrotado diante do seu torcedor. 4-1, 20ª derrota na Liga Nacional, 3 empates em 23 partidas. Blumenau foi o único time que não venceu na Liga Nacional de Futsal.